E nesse momento eu convido você para meditar conosco a poderosa Palavra de Deus. Nós vamos ler Lucas capítulo 19, versículo de número 10, que nos diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estamos vivendo em pleno século XXI, aonde muitas pessoas perdem muitas coisas. E na verdade, ninguém gosta de perder. Principalmente quando se tange a família, amigos, a seres humanos. Pessoas que são rodeadas por nós, pessoas próximas de nós. Ninguém gosta de perder. Perder dinheiro, perder tudo. E às vezes eu começo a analisar na Bíblia Sagrada e eu encontro um homem que a Bíblia diz que na terra de Uz ele era um dos homens mais ricos, era um dos homens mais poderosos, e esse homem tinha muitos bens materiais. Esse homem tinha fama, tinha posição social. Este homem tinha capital. Ele movimentava a economia da sua cidade de uma forma estrondosa. Mas um dia a sorte lhe prega algo terrível, desagradável. Ele começa a perder a família, ele começa a perder todos os seus bens, e ele começa a perder a sua esposa, e por fim ele perde também a sua saúde. Este homem fica à mercê da sociedade, da situação. A Bíblia nos diz que esse homem estava com uma chaga terrível, e ele procurava amenizar a dor, coçando com cacos de telha. Ele estava num desespero profundo. Mas ele diz uma palavra muito firme. Ele diz: eu nu eu vim à terra, e nu eu vou retornar ao pó da terra. O Senhor me deu, e o Senhor o tomou. Bendito é o nome do Senhor. Olhando para este homem, que era um homem riquíssimo, um homem de posses, e de repente ele entende que tudo aquilo que ele possuía, nada era dele, tudo era de Deus. Vale a pena dizer que lá em cima no céu, após Deus ter feito o homem na terra, após Deus ter feito tudo que há na terra, aves, répteis, animais, vegetais, feito a natureza, Deus ter feito tudo, criado tudo, aí Deus vai para o seu lugar, para a sua casa paterna, e lá Deus vive com o divino Espírito Santo, vive com o próprio Filho Cristo. E esse texto que Lucas relata, pois o Filho do Homem veio buscar, é nesse texto que começa a trajetória, no meu entender, a trajetória cruciante na terra de Cristo. Jesus, ele assumiu duas naturezas. Ele assumiu 100% a natureza humana e também assumiu 100% a natureza divina. Como homem, ele teve sede. Como homem, ele teve sono. Como homem, ele teve dores. Como homem, ele teve cansaço. Como homem, ele teve os mesmos sentimentos e desejos que um ser humano pudesse sentir. A Bíblia diz que Deus veio e colocou através do seu Santo Espírito no ventre de uma mulher chamada Maria, colocou ali para ser gerado o Filho de Deus. O seu pai José, eles caminhavam pelas terras, e aos 12 anos esse Cristo se encontra entre os doutores, um menino simples, um menino que nasceu numa manjedoura, próximos a animais. Este menino com 12 anos estava falando fluentemente a homens intelectuais da sua época. Mas o que me chama a atenção é que aos 33 anos,
este menino vai em direção às margens do Rio Jordão. E lá nas margens do Rio Jordão, João Batista estava batizando e dizia: eu vos batizo com água para a remissão de vossos pecados, mas vai haver um que eu não sou digno de desatar nem as sandálias de seus pés. Este homem vai vir e ele é muito mais poderoso do que eu. Ele vai vos batizar com água. Eu vos batizo com água, mas este vai vir batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Este menino sai após o batismo com 33 anos de idade, vai sendo impulsionado pelo deserto. Lá no deserto, este menino é tentado por 3 vezes pelo sagaz adversário de nossa alma espiritual. E ele venceu todas elas. Jesus venceu todas as tentações que Satanás colocara na sua frente. E ele sai do deserto depois de 40 dias, depois de 40 noites, sem comer e sem beber. Ele sai inflamado pela unção do seu Pai, o próprio Deus. E ele começa em seu ministério. E ele vai procurar homens. E me chama a atenção, porque você não está excluído de ser nesta manhã escolhido por Deus. Você não está escondido de Deus. Você é um candidato exclusivo para Cristo. Sabe por quê? Porque quando Jesus começou a escolher os homens para revolucionar o planeta Terra, ele escolheu homens simples, ele escolheu pescadores. Chega perto de Pedro e Pedro diz: olha, mestre, eu trabalhei a noite toda, eu sou um bom pescador. Até eu quero enviar um abraço à colônia Z13 do nosso município. Eu quero dizer que eu sou um bom pescador. Trabalhei a noite toda e não pesquei nada. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, lança a tua rede à parte direita. E Pedro, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, para sua surpresa, ela vem cheia de peixes. Jesus escolheu pescadores para trabalhar com ele. Jesus escolheu médicos para trabalhar com ele. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que você é capaz. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que Jesus não está olhando se você é formado, se você ficou 4, 5 anos numa faculdade, se você tem uma boa oratória, se você tem uma boa dicção, se você tem um bom intelecto. Jesus está dizendo que ele não está preocupado, nem um pouco interessado, se você fala fluentemente o inglês, francês, espanhol ou português. Eu quero dizer nesta manhã e lhe informar que Jesus está interessado sim, é saber se você quer ser discípulo dele, se você quer pregar a sua palavra, se você quer louvar o seu nome, se você quer fazer a sua obra. Meus amados irmãos, Jesus então escolheu os seus homens e começa a fazer o seu ministério. E ele começa a pregar o evangelho, ele começa a curar enfermos, ele começa a ressuscitar mortos, ele começa a realizar o seu trabalho. Mas me chama a atenção porque este Cristo começou a ser perseguido. E então começaram a procurar Jesus para prendê-lo. E quando Jesus chega no Sinédrio, eles começam a escarnecê-lo, começam a cuspir no seu rosto, começam a humilhar Jesus, começam a espancar o Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus, com a boca quieta, em cumprimento da profecia do profeta messiânico, profeta Isaías, ele disse: ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, mas não abriu a sua boca. Jesus vai caminhando naquelas ruas sangrentas. Não sei se você já assistiu o filme do ator americano Mel Gibson. Aquilo que você viu, pessoas que morreram dentro de cinemas, pessoas que quando assistiram o filme de Mel Gibson ficaram descontrolados. Muitos deles aceitaram a Cristo como Salvador naquele mesmo momento. Eu quero dizer, se aquela cena nos seus olhos foi dura, se o seu coração balançou, por
pulou fora do compasso, eu quero dizer que aquela cena de Mel Gibson não tem nem a 10ª parte do sofrimento de Cristo. O sofrimento de Jesus para salvar uma humanidade como essa, que hoje nós estamos tendo um pouco de medo de ser seres humanos na terra. Temos medo de viajar e deixar a nossa casa fechada. Temos medo de andar pelas ruas da cidade 10h30, 11 horas da noite. Isto não é só na nossa cidade, isso é em todo o território, nos quadrantes da terra. Eu quero dizer aos senhores, aonde paira a violência, aonde o pai não respeita a filha, aonde o filho não respeita os pais, aonde o ser humano perdeu o valor, aonde os animais estão tendo mais proteção do que o ser humano, eu vim aqui nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, para dizer para você que para este planeta ainda tem uma esperança. Nós ainda temos uma esperança que Jesus Cristo vai voltar. Quando Jesus caminhava nas ruas sangrentas, indo em direção ao Gólgota, indo em direção ao Calvário, ele foi para resgatar o ser humano e mudar a vida do ser humano. Ele sobe no Calvário, ele sobe no madeiro, derrama todo o seu sangue, derrama toda a água do seu corpo. Mas me chama a atenção de uma coisa: aquelas pessoas ruins,